Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus está virado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela sua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou de águas profundas, livrou-me da forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus, porque todos os teus juízos estão diante de mim e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na tua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas, pois contigo posso atacar exércitos e com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força
e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alagaste o caminho sob meus passos e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar, caíram sob os meus pés. Pois me cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Então os reduzi a pó, o pó que o vento leva. Lancei-os fora como a lama das ruas. Dos conflitos do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Os estrangeiros fraquejaram e, tremendo, saíram das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Este é um salmo longo e um salmo de guerra. Muitas vezes, quando eu ensino guerra espiritual, conflitos espirituais, uso o Salmo 18 pela consciência que Davi tinha. Davi sabia guerrear as lutas com filisteus e com vários inimigos. No entanto, ele sabia que esse mesmo nível de guerra tinha no reino espiritual. Então Davi, ele fala, eu tenho um Deus que quando eu clamo, é só você ler novamente esse Salmo 18. Eu tomo muitas vezes o Salmo 18 como a minha própria oração. Pego as palavras emprestadas que o Espírito de Deus deu a Davi e as uso nos momentos de grandes guerras. Porque aqui está escrito que quando Davi levantou a voz dele chegou até o trono de Deus. Deus se enfureceu pela injustiça e ele não ficou estático, mas ele desceu. Deus ouviu, Deus desceu, Deus guerreou por Davi. Deus viu o que pessoas estavam fazendo, o que demônios estavam fazendo e o que homens estavam fazendo. Porque Davi, ele diz, Senhor, pessoas que no dia da minha calamidade, no meu pior dia, elas pioraram a minha situação. Mas graças a Deus que eu tenho o Senhor. E o Senhor, ele realmente se mostra presente. Dá força para Davi se levantar, fortalece Davi, abençoa Davi, a ponto de Davi chegar no último. Eu gostaria de ler mais uma vez um versículo maravilhoso, quando Davi diz no versículo 28, quando ele está levantando desse sentimento de prostração, ele diz, Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor derrama a tua luz na minha escuridão. Quanta humildade! Esse autoexame de Davi todos nós devemos fazer. Há áreas escuras na mente, há áreas escuras nas nossas emoções, há aquela área escura de que você não perdoa aquela pessoa, há aquela outra área escura que é um pecado que você não vence. São áreas escuras que temos dentro de nós e que precisamos expor diante de Deus e pedir, Senhor, derrama a tua luz na minha escuridão. E para finalizar,
Davi, depois de toda a experiência que ele tem com Deus neste salmo, ele está falando que Deus o tira, o livra, o tira das muitas águas, o coloca num lugar seguro e por final ele diz, é o Senhor que dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, comigo Davi e com a sua posteridade para sempre. Esse é o Deus que você serve. Que este seja a tua oração no dia de hoje. Leia novamente o Salmo 18 e ore a palavra de Deus. Deus te abençoe, deixe o seu like, compartilhe e até amanhã na nossa leitura bíblica.